Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Uma alegria estar novamente com vocês. Agora estamos mais raros, né? De nos vermos, de nos encontrarmos. Mas acaba essa distância entre um encontro e outro acaba tornando mais especial quando estamos juntos, né? É assim quando amigos se encontram, irmãos se encontram. O Pedro já adiantou aí. Na semana que vem nós teremos o início do Supremo Concílio da nossa igreja, né? Vocês sabem que a igreja presbiteriana não tem papas, não tem bispos, não tem apóstolos, temos os pastores e presbíteros que se reúnem para decidir a vida da igreja local. Os presbíteros eleitos da própria igreja se reúnem como conselho. Na região, cada igreja envia o seu representante, junto com os seus pastores, para a reunião, geralmente 2 vezes por ano, do presbitério. Na região maior, em toda a zona norte de São Paulo, pegando uma parte de Guarulhos, está o sínodo, mas é a mesma coisa, são os mesmos presbíteros que são eleitos para serem representantes da sua região em cada uma dessas reuniões. E, por fim, a nível nacional, temos o Supremo Concílio, cerca de 1.300, alguma coisa assim no último, lá, acho que 1.500 já, irmãos de todo o país, de todas as regiões, estarão reunidos para decidirem alguns assuntos importantes da vida da igreja. Então, a ideia é realmente pedir para que os irmãos estejam em oração, né? Para nós fica um pouco mais próximo ainda este evento, porque o nosso pastor, reverendo Cláudio, é o representante do nosso presbitério lá no Supremo Conselho. Então, estará lá. O reverendo Dario, nosso cooperador, é o representante do nosso sínodo, porque ele é o presidente do sínodo norte paulistano, ele também estará lá. Então, para nós, fica um pouco mais próximo, né? mais perto da gente, esta reunião. No caso desse Supremo Concílio de 2018, acontecerá lá em Águas de Lindóia, né? Geralmente, quando é em São Paulo, acontece lá, uma estrutura hoteleira boa para receber os irmãos e ter lá os encontros. E eu queria trazer para os irmãos o desafio, né? As igrejas de São Paulo, as igrejas do Brasil inteiro estão orando, né? As igrejas presbiterianas do Brasil inteiro estão orando, e as igrejas de São Paulo decidiram fazer uma pequena lista de oração para que todos estejamos juntos, a uma só voz e um só espírito, orando por esta reunião. Então, eu vou deixar depois com o Pedro, ele vai divulgar melhor para vocês, mas a ideia é termos um momento de devocional específico de intercessão pelo nosso Supremo Concílio, né? Então, a sugestão deles é a leitura do Salmo 122, oração de ação de graças pela nossa igreja, oração pela reunião ordinária do Supremo Concílio, pedindo pela viagem dos participantes, né, que vem do Brasil inteiro, como eu disse, pedindo sabedoria, né? Lá naquele momento serão eleitos cargos importantes da igreja no Brasil inteiro, então, pedindo sabedoria nas eleições, nas nomeações, né? Também sabedoria para aqueles que serão eleitos, né? Todo o Supremo Concílio, um novo presidente do Supremo Concílio é eleito. O reverendo Roberto Brasileiro já está lá, acho que há 3 mandatos, né? Então são 12 anos, 3 ou 4? Já é 4, né? Então são 16 anos no comando do Supremo Concílio, né? Não sabemos se ele vai se propor a ser novamente a mais um período ou não. Mas, enfim, precisamos orar para que o Senhor faça a vontade dele, orar pelas discussões. São cerca de 250 documentos de todas as igrejas, de todas as regiões, né, com perguntas, com questionamentos doutrinários, com propostas de mudanças de procedimento, de regra, de todo tipo de documentos que precisaram ser analisados. E orarmos também pela igreja evangélica no Brasil como um todo. E aí a sugestão é terminarmos com a leitura do Salmo 84. Então, depois eu vou deixar com o presbítero Pedro para que ele repasse para vocês com maior detalhe. Mas o desafio específico é que amanhã nós tenhamos, estamos fazendo isso lá na sede, na Vila Maria, o propósito é que nós tenhamos em todo o dia pessoas orando pela igreja. Nós estamos lá
fazendo meio que um rodízio, organizando lá. Algumas pessoas acordarão pela noite para orar, outras de manhã, outras à tarde, na noite da própria segunda-feira. A ideia é que em todo o tempo haja pessoas intercedendo pelo Supremo Concílio, e outras igrejas estarão fazendo isso em outros dias. Se os irmãos puderem também se organizar nesse sentido, estaremos juntos nisso, nesse propósito. Bom, esgotado esse assunto, vamos abrir a Bíblia, que é o que nos interessa. Abra sua Bíblia lá, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Antes de fazermos a leitura, eu creio que todos os irmãos devem ter acompanhado as notícias daqueles jovens, daqueles garotos, né? Alguns até pré-adolescentes, um time de futebol lá da Tailândia, que com o seu treinador foram fazer uma excursão nas cavernas, que é ponto turístico lá da região, e foram tomados aí de surpresa por uma chuvarada que encheu os túneis. Eles tiveram que se esconder no mais profundo lá das cavernas. Se não me engano, são 4 quilômetros entre a entrada da caverna e o lugar em que eles foram encontrados, depois de 10 dias, né? E atraíram a atenção, aí, a preocupação do mundo todo. Os irmãos devem ter acompanhado. Havia, logo no começo, uma grande preocupação, porque depois de 10 dias, né, imaginava-se já que eles tivessem morrido, e aí se descobriu que eles conseguiram sobreviver racionando a comida, né? O treinador teve a calma, a ponderação de pegar lá os pequenos lanches que eles tinham levado e racionar. Cada um comia só um pouquinho. Ele mesmo, por ser um budista, tinha o hábito do jejum, então usou isso em favor das crianças, praticamente não comeu, né, para que eles pudessem comer. E aí, então, foram encontrados vivos, né? Mas todos subnutridos, muito magrinhos, né? Vocês devem ter visto aí depois, quando foram resgatados, eles estão agora num local separado, né, no hospital. Ainda não têm condições de comer alimento sólido, né? Estão numa fase de recuperação aí, e de muita fraqueza, porque passaram todo esse tempo sem o alimento, né? E, curiosamente, quando eles foram encontrados pela primeira vez, eles mandaram recadinhos, né, dizendo que estavam bem, e uns 2 ou 3 disseram assim: quando eu chegar em casa eu quero comer não sei que comida, tal. Não sei se vocês acompanharam isso, foi muito curioso, né? Só criança mesmo fala um negócio desse, né? Depois de 10 dias à beira da morte, a hora que te acham, você usa aquilo para chantagear a mãe. Não, mãe, eu quero lasanha, né? É muito engraçado. E mesmo agora, numa última reportagem que eu vi a esse respeito com eles já no hospital, eles estavam também falando de comida, né? Comida é um assunto maravilhoso, né? Comida é talvez a coisa mais básica a respeito da própria vida. Comer. Sem comer, não há vida. As pessoas precisam se alimentar. A ideia de que eles estavam mortos é justamente porque não havia alimento com eles. Do que é que eles estavam se alimentando, né? Como eles poderiam sobreviver por tanto tempo. E, curiosamente, comer também é a coisa mais básica a respeito da vida, mas não apenas no sentido de sobrevivência, mas também no sentido de boa vida, de vida agradável, de vida boa de se viver, de bem viver. Comer bem é uma das coisas mais básicas de viver bem. Alguém que não se alimenta bem e tem, quem sabe, um belo celular, parece que não é muito sábio, né? A pessoa está passando fome e tem um celular caro, né? Você sempre vai olhar aquilo e falar assim: poxa, mas que prioridade estranha, né? E, por outro lado, quando você tem uma boa refeição, os prazeres da boa comida, da comida bem feita da mãe, da avó, de um restaurante,
Isso alegra a vida inteira, não enche só a barriga, enche os olhos, enche a alma, enche o coração. Comida é assim. É o básico da vida, é o básico da sobrevivência, é o básico de viver bem. Já abriram a Bíblia? Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 30 até o 44. Diz assim a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse: Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham atrás de Jesus. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, a multiplicação do alimento para 5.000 pessoas, esse milagre que acabamos de ler no registro de Marcos, é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Mesmo pessoas que não têm nenhum conhecimento bíblico, ou do Evangelho, ou da história bíblica, já ouviram falar, já sabem a respeito deste feito de Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão. Mais do que isso, esse milagre marcou tantos apóstolos que é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas. Marcos, Mateus, Lucas e João narram este milagre. É o único que todos eles narram, à exceção da ressurreição, se quisermos considerar a ressurreição como um milagre de Jesus. Nosso texto, então, inicia essa narrativa que foi tão marcante para os apóstolos, a ponto de todos eles registrarem, com uma situação bastante única. Jesus havia, no começo do capítulo 6 está registrado, Jesus havia enviado os seus discípulos em duplas pelos povoados da Galileia. Uma estratégia de Jesus, tanto para alcançar uma região maior, então, eles eram em 12, talvez até nessa época ainda não fossem apenas os 12 aqui contados, mas pelo menos os 12, em duplas, são 6, e eles, então, iam passeando pelas cercanias, e isso, então, multiplicava a capacidade de Jesus de alcançar com o Evangelho toda aquela região. E, por outro lado, também era uma estratégia de Jesus para treinamento dos seus apóstolos, que deveriam, depois da sua morte, assumir o papel de líderes da sua igreja, líderes do seu povo. Então, Jesus
acabou de enviar os seus discípulos. Nós não sabemos quanto tempo eles gastam nesta missão, mas eles retornam a Jesus, e o nosso texto, então, no versículo 30, foi onde a gente começou a ler, diz que eles retornam desta viagem, e por isso que Marcos os chama de apóstolos. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviados. Então, de fato, os discípulos naquele momento eram literalmente apóstolos, tinham sido enviados por Jesus a toda aquela região e agora retornavam para prestar relatório. E aí, então, Jesus, ouvindo os relatórios, ou até mesmo antes de ouvir esses relatórios, percebe o cansaço daqueles irmãos depois da missão e decide levá-los para longe da multidão. Marcos registra algumas vezes que a multidão que cercava Jesus era tão constante e tão grande e tão cheia de necessidades que, muitas vezes, Jesus não tinha tempo para mais nada no seu dia, a não ser atender as pessoas vez após vez. Inclusive, nós temos um pouquinho para trás aí no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, uma situação de que Jesus estava até sendo considerado pelos seus vizinhos como alguém meio maluco, porque parece que ele ia se acabar de tanto atender pessoas, ele não tinha tempo nem para comer. Bom, a situação aqui parece se repetir ou ter continuidade. O texto diz que as pessoas iam e vinham em número muito grande no final do versículo 31, e eles não tinham tempo nem para comer, ou seja, os discípulos tinham entrado no mesmo ritmo que Jesus. E eles, retornando de sua viagem, precisavam agora de descanso, precisavam agora se alimentar, mas o ritmo de Jesus não permitia. Então, Jesus os chama para um lugar deserto, um lugar mais discreto, um pouco de privacidade. Esse é o plano de Jesus. Então, as pessoas vinham para receber curas, para receber o ensino de Jesus, isso não dava tempo para fazer mais nada, e Jesus, então, vai com os seus discípulos num barco. Vocês sabem que Jesus, boa parte do seu ministério foi ao redor ali do lago da Galileia, Cafarnaum, onde ele fez sua morada, Galileia, toda aquela região é muito próxima daquele lago, fica bem no meinho, lá nos mapas bíblicos que você tem lá no final da sua Bíblia. Então, estava sempre à mão descer até o lago, pegar o barco e atravessá-lo. Ele é bem compridinho, então, se você atravessa assim, dá uns poucos quilômetros, sei lá, meia dúzia de quilômetros de largura, mas a extensão dele, se você for dar a volta, é muito grande. Triplo disso. Pois bem, Jesus então atravessa para o outro lado do lago, de barco com os seus discípulos, querendo privacidade. Mas o texto nos diz que as notícias do seu paradeiro se espalham. As pessoas o veem atravessando e dizem, olha, ele vai lá para o outro lado, vamos atrás. E parece que essa notícia vai se espalhando, e como os discípulos já tinham percorrido todas aquelas cidades mais próximas, não apenas aqueles que já estavam sempre batendo à porta de Jesus, mas outros de outras cidades resolvem também ir atrás de Jesus, sabendo que ele aportaria no outro lado do lago. Então, diz o nosso texto que eles vêm de todas as cidades, versículo 33. Eles veem partir Jesus, sabem para onde ele está indo e correm para lá a pé. Parece realmente que a multidão está alucinada com aquilo que Jesus faz e fala. E eles, então, vão correndo na frente assim de Jesus e chegam quase que juntos com Jesus. O texto, a nossa tradução aí diz que eles chegaram antes deles, mas, na verdade, a ideia é que eles foram na frente. Jesus, de barco, possivelmente chegou antes, mas eles foram correndo na frente de Jesus assim que viram ele entrando no barco para chegarem ao outro lado. E, de fato, Jesus tem ali interrompidos os seus planos de ter um pouco de privacidade e de ouvir o relatório dos seus discípulos e também de dar um pouco de descanso a eles. O versículo 34 diz que, ao desembarcar, Jesus já encontra uma multidão. As pessoas de todas as regiões ficaram sabendo e vieram, de todas as cidades, como diz o versículo 33, e vêm, então, para
serem atendidos por Jesus, né? Está aquela aglomeração, Jesus está querendo um pouco de privacidade, ele já não tem essa privacidade, nem tempo de descanso, nem tempo de comer na sua própria casa, que é onde ele atende as pessoas. Agora ele tenta escapar para um lugar deserto. João, ao narrar essa história, diz que foi lá na cidade de Betsaida. E ele, então, para chegar nessa cidade, já descobre que não dá para ir para Betsaida também, porque a multidão já o encontrou, já está esperando. Ao vê-los ali, Jesus não tem uma reação muito parecida com a que talvez eu e você tivéssemos. Eles estão atrapalhando o treinamento que ele quer dar para os seus discípulos. Eles estão interrompendo o descanso merecido que seus discípulos precisavam ter. Mas a reação de Jesus não é parecida com a que talvez você e eu tivéssemos. Ele não se exaspera, ele nem fica ressentido por ver os seus planos frustrados. Pelo contrário, suas palavras são cheias de paciência e seus atos são cheios de benignidade. É assim o amor, não é? Ele não se exaspera, não se ressente do mal, ele não procura os seus próprios interesses. Marcos não usa a palavra amor, ele usa uma outra palavra. Ele nos diz, no versículo 34, que Jesus, ao ver aquela multidão, se compadeceu deles. Se compadecer, essa palavra significa que lá de dentro, do mais íntimo da pessoa, ela foi movida pela situação daqueles que estão diante dele. Jesus se compadece daquela multidão e os enxerga, nos diz Marcos, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 34. É assim que Jesus vê. Ele não vê pessoas importunas, inoportunas, ele não vê pessoas atrapalhando, ele não vê obstáculos aos seus planos, ele não vê pessoas chatas, não vê gente de mimimi, não acha que são pessoas reclamonas, que estão sempre atrás de algum milagre, que estão sempre atrás dele para qualquer coisa, pessoas problemáticas. Ele apenas vê ovelhas, e ovelhas que não têm um pastor. Caso você não saiba, as ovelhas estão entre os animais mais dependentes dentre todos os animais que são domesticados pelo homem. As ovelhas dependem do seu pastor para encontrar água, para encontrar alimento, para não cair em um buraco, para não se engancharem em espinheiros com a sua lã, para não caírem nas presas de um lobo ou para não serem apanhados por ladrões. Ovelhas não sabem fazer nada disso se deixadas à sua própria sorte. Precisam de um pastor para cuidar delas. E aquelas ovelhas, então, estavam sem pastor, ou seja, estavam perdidas, estavam sem futuro, estavam sem rumo, estavam sem nada. Fadadas a morrerem à míngua, estavam miseráveis. E Jesus, compadecido da carência espiritual daquelas pessoas, daquela multidão, ele assume o pastoreio daquela multidão. Ele os conduz a pastos verdejantes, a águas de descanso, onde elas podem encontrar refrigério para suas almas, como diz Davi no Salmo 23, quando ele descreve a forma como o próprio Deus pastoreia a sua vida. E como é que Jesus, então, pastoreia essas pessoas? Que águas de descanso são essas? Que pastos verdejantes são essas? É verdade que o texto até nos diz que, de fato, eles estavam ali pela primavera, né? Havia grama verde mesmo, onde eles estavam. Mas qual é o pasto verdejante para o qual Jesus quer conduzi-los como um pastor que ele é? É a palavra de Deus. O texto nos diz que ele passa a ensiná-los, né? Ele começa a ensiná-los muitas coisas, diz o final do versículo 34. Mateus e Lucas acrescentam que Jesus também curava
os enfermos, né? Jesus fazia essas duas coisas com muita tranquilidade. Ele ensinava e curava, porque isso não lhe dava nenhum esforço, né? Então, ele está ensinando sobre o reino de Deus àquelas pessoas. Está pregando, está evangelizando. E, ao mesmo tempo, ele mostra para elas, através das curas que ele fazia, de expulsar demônios, de restaurar a vista aos cegos, de fazer coxos andarem, e tudo aquilo que nós conhecemos do ministério de Jesus na palavra de Deus. Quando ele fazia essas coisas, ele estava nada mais, nada menos do que mostrando o reino de Deus que ele dizia que tinha chegado. O reino de Deus chegou. Como é que eu sei disso? Olha o poder de Deus aqui. Era para isso que serviam as curas que Jesus fazia. O texto não nos dá muitos detalhes, não diz quanto tempo se passou, mas podemos supor que aquela viagem de Jesus tenha acontecido lá pelo meio do dia, já que eles pretendiam fazer uma refeição, e ao invés de fazer a refeição, ele ficou a tarde inteira ensinando e curando as pessoas. Pode ter sido mais ou menos isso. O que nos interessa, ou o que o texto nos conta com clareza, é que os discípulos perceberam que o dia estava acabando. As horas se passaram, o dia está acabando, Jesus. O versículo 35 diz, declinando a tarde. Para nós, cidadãos urbanos, a gente nem percebe muito bem a importância do final da tarde. No máximo, para tirar uma foto e postar lá no Instagram o pôr do sol. Mas numa sociedade em que não há energia elétrica, o pôr do sol é algo muito importante. Acaba o sol, acaba a sua capacidade de fazer qualquer coisa. E é isso que está acontecendo. Os discípulos percebem e eles dizem, olha, o dia está acabando, não há provisão para essas pessoas, não há abrigo, não há alimento, não há água, não há nada. Porque, lembra, esse culto aqui, essa escola bíblica de férias aqui que está acontecendo, foi improvisada. Jesus foi para lá para ter descanso. O povo é que foi atrás. E Jesus, compadecido, começou a atendê-los. Mas realmente não havia nenhuma estrutura ali para que eles pudessem ficar mais um tempo, para que aquele encontro não planejado se estendesse mais. Não é possível. Então, eles vêm até o mestre e sugerem que Jesus dispersa a todos para que eles se dispersassem por toda aquela região, voltando para os seus povoados, e quando eles passassem pelas vilas, eles pudessem, então, encontrar abrigo e, se fosse o caso, inclusive, encontrar alimento e, se fosse o caso, para aqueles que moravam mais longe, inclusive abrigo, hospedagem, para que eles pudessem, então, passar a noite. Não é sábio viajar à noite num lugar daqueles. O conselho, então, meus irmãos, é bem razoável. A gente, sabendo a história toda, a gente olha para os discípulos e fala assim, que pouca fé, está lá Jesus. Não, é muito razoável, despede o pessoal, amanhã tem mais. Manda eles irem para casa, se alimentarem. Mas Jesus, como sempre, resolve surpreender. Ele resolve aproveitar aquela ocasião para completar mais uma etapa no treinamento dos seus discípulos, dos seus apóstolos. João, ao narrar essa história, ele deixa bem claro, diz assim, Jesus, capítulo 6, versículo 6, assim, Jesus querendo experimentá-los, ou seja, havia um propósito de Jesus em conversar com eles daquela forma. E aí, ao invés de acatar o conselho sábio dos discípulos, ele devolve o problema a eles, ordenando que eles mesmos resolvessem o problema. Alimentem a multidão. Versículo 37, Dai-lhes vós mesmos de comer. Naquela época, por vários fatores sociais, ao se fazer um censo, um IBGE da vida, da época, ao se fazer um censo, uma estatística, uma contagem, só se contavam os homens acima de 30 anos. Da cultura da época, era assim que funcionava. E o versículo 44, que fecha a nossa narrativa, dá essa última informação. Eram 5.000 homens. Como o costume da época era dar o ensino religioso apenas para os homens,
a maioria dos rabinos nem aceitava uma mulher ouvir os seus ensinos, então a gente pode presumir que havia mais homens do que mulheres. Mas, apesar disso, Jesus aceitava mulheres como suas alunas, né? Nós temos vários relatos nos evangelhos das mulheres que acompanhavam Jesus, que serviam Jesus com seus bens, né? Algumas que se assentavam aos pés de Jesus para ouvi-lo ensinar, como Maria, por exemplo, irmã de Lázaro. Então, ainda que o costume fosse prioritariamente homens aprenderem, no caso de Jesus, a gente pode presumir que havia um número razoável de mulheres também ali. Além do mais, como Jesus tinha o ministério de cura, então, mesmo mulheres que não estavam ali para aprender, podiam estar ali pelas suas enfermidades, para serem curadas, né? Crianças também. Crianças não eram dadas ao ensino, né? Ensino religioso, mas Jesus curava as pessoas, então podia haver crianças ali para serem curadas. Quem sabe também aquela situação que nós vemos em outro texto, no qual os pais trazem os filhos para que Jesus imponha as mãos sobre eles e os abençoe, como lá em Marcos capítulo 10, versículo 13 acontece. Então, por mais que os homens fossem a maioria, possivelmente, nesse grupo, nessa multidão, havia, sim, mulheres e crianças. Então, são 5.000 homens. Por baixo, aí a gente pode colocar umas 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Então, os discípulos provavelmente tomaram um grande susto com a proposta de Jesus. Vocês mesmos alimentem 8.000 pessoas. Faça rapidinho as contas quanto dá. 12 pessoas alimentarem 8.000. Quanto dá para cada um? Então, os discípulos, apesar do susto, até que reagiram bem, né? Eles respondem para Jesus, eles fazem mais ou menos o cálculo do custo que vai ter aquele lanche, que não estava planejado, lembre-se, e eles dizem, olha, 200 denários. Né? No versículo 37, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Perguntam os discípulos para Jesus. Né? Denário é aquela moeda que era geralmente dada como pagamento de um dia de salário para o lavrador. Você contrata um lavrador para ir lá e arar a sua terra ou colher alguma coisa, você pagava 1 denário no final de um dia de trabalho. Então, 200 denários, né, daria aí um valor razoável, mas lembre-se, é aquele trabalhador braçal que recebe o menos de todo mundo, então também não é tanto dinheiro assim. Em todo caso, os discípulos estão calculando mais ou menos esses 200 denários. É um pouco difícil entender exatamente o que eles querem dizer nesse momento. Tem pelo menos 3 possibilidades. Uma delas é que eles tinham esse valor na bolsa, né? Nós sabemos que Jesus recebia ofertas para o seu ministério, para sustentar o seu ministério, já que ele tinha abandonado o seu trabalho lá na oficina de seu pai. E então é possível que eles tivessem esse valor, né, e foram lá contar na bolsa e falaram, a gente tem 200 denários, vamos ter que comprar tudo de pão. E aí, então, eles estão perguntando para Jesus, querendo confirmar se devem realmente gastar toda aquela quantia. Pode não ser isso, pode ser, talvez, que eles estão tentando fazer Jesus perceber que aquela tarefa estava além da sua capacidade financeira. Talvez eles tivessem olhado lá a bolsa, né, que Judas guardava e falaram, só tem 50 denários, Senhor, a gente precisaria de 200. Como é que a gente vai comprar 200 denários de pão para essa multidão? Pode ser isso também. Ou pode ser que eles estão dimensionando a enormidade do desafio que Jesus está colocando diante deles. Ou seja, eles teriam que percorrer povoados, porque eles não tinham pão no bolso, né? E não tem padaria no deserto. Eles teriam que ir nos povoados esses que, naquela época, muitas vezes não passavam de 2.000, 3.000 pessoas de habitantes. Como é que você chega num povoado que tem 2.000 habitantes e consegue comprar pão para 8.000 pessoas? Nunca. Não tem, o cara não vai produzir isso. Não vai ter lá no estoque 8.000, pão para 8.000 pessoas se só tem 3.000 habitantes, 2.000 habitantes na sua vila. Então, eles podem estar dizendo para Jesus, Jesus, é impossível, a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Inclusive, faça você as contas. Se eles são em 12 e tinham que comprar
pão para 8.000 pessoas, cada um deles tinha que carregar pão para umas 800 pessoas, né? 700 pessoas. Quanto é pão para 700 pessoas? Você consegue carregar? No meio de um deserto? Não estava nada fácil a situação. Independentemente de qual é a intenção por detrás desses iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar algo de comer, uma coisa está clara. Eles concluem que não conseguirão atender à ordem de Jesus. Não vai dar, Jesus. Jesus, então, reconhece o problema, reconhece que o desafio está além do possível e pede que eles ajuntem todo o alimento disponível. E o resultado é pífio, é muito pouco. Eles conseguem recolher, diz o versículo 38, 5 pães e 2 peixinhos. João, ao contar essa história, esclarece um pouco mais. Ele diz que eram pães de cevada. A cevada era um cereal menos nobre do que o trigo para fazer pão. Então, alguém pobre que tinha ali 5 pães de baixa qualidade e que foram recolhidos pelos discípulos. O peixe, João também diz que eram peixinhos, quer dizer, na verdade, a expressão que ele usa lá, traduzida por peixinhos, dá a entender que eram porções já cozidas, possivelmente defumadas, que é o jeito que você tem para preservar o alimento já pronto, quando você não tem geladeira, né? Você defuma, dura um tempão sem estragar. Possivelmente, então, 2 pedaços de peixe, pedaços pequenos, 5 pães de cevada, quem sabe até amanhecidos. Esse é o resultado dos esforços dos discípulos. João nos diz que, na verdade, era um rapaz que tinha isso tudo guardadinho. Quem sabe ele estava indo levar para sua família e parou para ver o culto, e aí agora Jesus está pedindo dele aquilo que ele tinha. Então, é isso que eles têm. O desafio é 8.000, isso estou jogando por baixo, né? Podia ser 10, podia ser 15.000 pessoas para serem alimentadas. E o que eles têm na mão são 5 pães e 2 pedaços de peixe. Na Palestina dos tempos bíblicos, a base da refeição é o pão. Não é o arroz e feijão, como no nosso caso, não é a massa de trigo cozida, né? O macarrão lá dos italianos. Não, na Palestina era o pão. Pão comido com um caldo de legumes, pão comido com um caldo de carnes, dificilmente carne mesmo, só em festa, mas peixe era bastante comum. É o que eles tinham, pão e peixe. Jesus, então, manda eles se assentarem na grama, manda organizar a multidão em grupos menores, né? O texto nos fala de grupos de 100 e grupos de 50, talvez fossem grupos de 50, um grande grupo de 100 grupos de 50 aqui, um outro grupo de 100 grupos de 50 desse lado, e assim a coisa ficou mais organizada, né, para saber quem tinha que receber e quem já tinha recebido. E aí ele assume o papel do anfitrião à mesa. Não tinha mesa nenhuma, só as campinas, só aquele monte de gente sentada no chão. Mas Jesus assume o papel de anfitrião, pega os pães, pega os peixes e ora, agradecendo e abençoando o alimento. Como, na verdade, ele mesmo ensinou seus discípulos a fazerem, não é? Na oração do Pai Nosso está lá incluído o pão nosso de cada dia nos dai hoje, orar pelo alimento. Jesus está fazendo aquilo que ele mesmo ensinou. Contudo, jamais uma refeição cotidiana foi como aquela refeição. Jamais. Nenhum dos evangelistas dá qualquer detalhe para saciar a nossa curiosidade aqui. Eles apenas dizem que Jesus foi partindo o pão e partindo o peixe, repartindo as porções, e todos iam recebendo a sua parte, até que todos tivessem comido e até que todos tivessem ficado satisfeitos. Diz o versículo 42, todos comeram e se fartaram. E para deixar claro o tamanho do milagre, todos também registram que os discípulos depois percorreram todos aqueles grupamentos, recolhendo as sobras, cada um com um cesto,
e eles voltaram com os seus cestos cheios, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, porque Jesus havia feito um milagre maravilhoso. Aquilo que era pedaço, aquilo que era resto, aquilo que era o que tinha se multiplicado e dado fartura a todos, e ainda sobrado muito mais do que havia no começo. Esse milagre de Jesus, meus irmãos, traz à nossa lembrança grandes atos de salvação de Deus lá do passado. Vocês devem se lembrar que no deserto, Moisés estava conduzindo o seu povo, e eles então começaram a dizer: olha, a gente não tem comida. E Deus então manda cair do céu o tal do maná, que diz que era como se fosse umas casquinhas branquinhas com gosto de coentro, que eu também não sei como é, mas que toda manhã aparecia cobrindo a relva, cobrindo a grama do acampamento, lá em Êxodo 16. Também um pouco depois, em Números 11, o povo começa a reclamar de falta de carne, e Deus manda uma revoada de codornizes que passam tão baixo que vão esbarrando nas pessoas e sendo pegas, e assim o povo come carne até se fartar, inclusive trazendo a ira de Deus pelas suas reclamações, né? Ou talvez o milagre que mais se assemelha ao que Jesus fez aqui seja aquele do profeta Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Elias está fugindo, né, do rei e da rainha lá, e vai para o meio do deserto, e Deus então o dirige à casa de uma viúva. E ele pede pão para a viúva, e ela diz assim: eu não tenho nada, eu tenho só um resto de azeite e de farinha. E Elias diz assim: então faz primeiro para mim, e depois faça para você e o seu filho. E ela diz: olha, a gente só vai fazer isso e comer e morrer. Mas ele diz: não, primeiro para mim. E conforme ela alimenta o profeta, ele diz: agora pega todas as vasilhas que você tiver e começa a derrubar o resto do teu azeite em cada uma delas. E aquele azeite continua sendo derrubado até que todas as vasilhas da casa dela estivessem cheias. É um milagre muito parecido com o que Jesus fez, ainda que o elemento seja diferente, né? Azeite para fazer o pão e não o pão pronto já. Mas a figura de Jesus provendo comida aponta também a direção do futuro. Porque desde Isaías, a ideia de que o reino de Deus seria semelhante a um banquete permeia toda a Bíblia. Isaías, no capítulo 25, usa essa expressão, né? Ou melhor, Deus usa essa expressão por meio da boca de Isaías. Ouça isso. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Essa é a figura de um banquete para a vinda do reino de Deus. O rei, prometido por Deus, traria um banquete. É por isso que Jesus, lá em Lucas 13, quando ele fala do banquete, ele diz assim: olha, no reino de Deus, vocês que não creram em mim, verão muitos vindo lá de longe para tomar os primeiros lugares à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando do reino de Deus, e ele chama o reino de Deus de um banquete. Então essa figura é muito cara à Bíblia, o reino de Deus como um banquete. Lá em Apocalipse, esse banquete também é apresentado. Jesus, nesse nosso texto, faz um milagre que aponta para ele como o Rei Messias, esperado e prometido desde a antiguidade, que vem trazer o reino de Deus para aqueles que creem. Mas há uma outra figura muito cara para nós, que se apresenta nesse texto, a do pastor. Jesus é o bom pastor. Há muitos profetas que falam de Deus como o pastor de Israel, né? No sentido de que ele é aquele que cuida, alimenta e conduz e protege
o seu povo. Isaías mesmo faz essa figura, Ezequiel também. Mas Jesus se apresenta no nosso texto como o bom pastor. É ele que olha para aquela multidão e diz: eles são ovelhas sem pastor, e começa a cuidar deles, e começa a ensiná-los, guiando-os então espiritualmente, e começa a alimentá-los fisicamente e também espiritualmente com sua palavra. Na verdade, esse bom pastor Jesus já começa a se apresentar quando ele pega os discípulos e quer cuidar deles, quer levá-los para um momento de descanso e de alimento. Mas as coisas não saem bem como planejado, mas ele não deixa de ser aquele que cuida do necessitado que está diante de si, jamais. Primeiro são os discípulos, e eles vão para um lugar, depois são a multidão, e ele continua cuidando e sempre cuidando das suas ovelhas. Mas o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes apenas arranha a superfície de algo muito mais profundo. O cuidado de Jesus para com suas ovelhas vai muito além, ou é muito mais profundo do que simplesmente prover uma refeição no momento de necessidade. Você deve se lembrar, segundo o relato de Lucas, que quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles estão tão consternados, e parece que também já é noite, né? Ou ainda não é dia, né? Já é madrugada, mas ainda não é dia, e eles então não reconhecem que é Jesus que está andando ao lado deles. A não ser quando Jesus se senta com eles e parte o pão. Mas não apenas isso, veja, por que isso é tão caro aos discípulos? Por que aquele milagre ficou tão marcado na vida dos discípulos? Jesus ressuscitou mortos. Se você me perguntar, eu diria que ressuscitar um morto é mais difícil do que multiplicar um pão. Jesus acalmou tempestades, ele andou sobre água. Mas eu creio que aquele milagre ficou tão marcado na mente dos discípulos, a ponto de todos eles registrarem em seus respectivos evangelhos, porque aquele milagre se liga imediatamente ao que Jesus fez de mais central em sua vida. Morrer pelos seus discípulos, morrer pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor, ele diz lá em João 10. O bom pastor dá alimento para suas ovelhas? Não, esse qualquer pastor faz. Ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E de fato ele fez isso na cruz, ele deu a sua própria vida, ele entregou, diz ele, ao instituir a Santa Ceia, nós vamos participar dela agora, ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Eu creio que aquele milagre lá naquelas campinas, à beira do Mar da Galileia, ficou tão marcado na vida dos discípulos, porque era impossível para eles não ligarem imediatamente aquele milagre com o fato de que Jesus, de fato, é o bom pastor que alimenta as suas ovelhas com sua própria carne, ou seja, ao entregar a sua vida na cruz, recebendo naquela cruz o castigo que nos traz a paz da parte de Deus. Então ele deu mais do que pão e peixe, ele deu a sua carne para que as suas ovelhas tenham a vida eterna. Ele derrama o seu sangue para que elas possam viver com o seu Pai Santíssimo em paz. Esse é Jesus. Esse é o bom pastor. Eu gostaria de finalizar com aplicações em 2 sentidos. O primeiro delas, a respeito do cuidado cotidiano do bom pastor para com suas ovelhas. Nós também somos pegos de surpresa, assim como Jesus e os discípulos foram. Nem sempre por uma multidão, às vezes por problemas mesmo. E muitas vezes pode ser que nós não tenhamos muita certeza se o pão de cada dia estará sobre a mesa. O desemprego pode fazer isso, a crise econômica pode fazer isso, a enfermidade pode fazer isso.
Nesses momentos nós somos chamados a olhar para o bom pastor, que provê todas as coisas abundantemente. E veja bem, nunca a atenção dele nos é negada. Ele nunca vai olhar para você e para mim quando nós nos dirigirmos a ele em oração, pedindo o pão de cada dia, nos dá hoje, Senhor, colocando diante dele o nosso prato vazio, a nossa mesa vazia, a nossa geladeira vazia. Ele nunca vai olhar para nós e dizer: vocês são inoportunos, vocês estão incomodando, eu tinha outros planos, eu tinha outros planejamentos para hoje. Não. Ele sempre vai nos receber em sua presença e vai nos atender. Nós nunca somos inoportunos, porque nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Outra coisa, essa disposição de Jesus em nos atender em nossas necessidades é motivada não pelo nosso mérito, não é porque nós somos boas ovelhas, mas, diz o nosso texto, porque ele tem compaixão. Ele sente a nossa dor, em outras palavras, a nossa necessidade, a nossa barriga vazia, as nossas carências, mexem com o seu íntimo. O autor aos Hebreus diz que ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer, sim, das nossas necessidades, das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. Ele mesmo passou fome. Ele mesmo sentiu dor. E ele pode nos atender com a sua compaixão por nós. Não é porque você é uma excelente ovelha, não é porque você é uma ovelha muito importante, não é porque a tua necessidade é maior do que a das outras ovelhas, não é porque você pediu com maior insistência. Quer saber? Não é nem porque você tem uma fé maior do que a do outro. Ele nos atende pela sua compaixão. Em terceiro lugar, ele nos atende acima das nossas provisões. Muitas vezes, nós esperamos até o último momento para colocar a nossa necessidade, o nosso pedido de socorro nas mãos daquele que podia nos atender desde o início. A gente é um pouco cabeçudo às vezes, né? Queremos lutar pelas nossas próprias forças até o final. Se eu tiver 200 denários, pode deixar que eu compro. Se eu tiver no mercado perto, pode deixar que eu vou lá. Se eu tiver cestos o bastante para carregar, deixa comigo. Se eu tiver 5 pães, estão aqui. Mas muitas vezes o que nós precisamos é logo de cara perceber que 200 denários não dá para comprar, que eu não consigo carregar, que 5 pães não vai dar nem para o cheiro. Mas, acima disso, precisamos perceber que a provisão, o cuidado cotidiano do Senhor não depende de termos ou não algo nas mãos para dar a Ele. Não depende de termos ou não alguma provisão nossa para cuidar de nós mesmos. Pelo contrário, os 200 denários ficaram lá. Nem sabemos se eles tinham ou não, mas ficaram lá. As vendas nas vilas continuaram lá. Os 5 pães e os 2 peixinhos foram distribuídos, mas continuaram lá, nos cestos das sobras de todos. Jesus não precisou de nada do que os discípulos tinham em mãos para atender às suas necessidades. Ele ainda é assim. Então, busquemos a sua face e o seu cuidado para as nossas vidas. Ele certamente vai nos atender, porque Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Em segundo lugar, na mesma linha, eu quero falar do cuidado eterno do bom pastor. O cuidado cotidiano do pão de cada dia. O cuidado eterno da sua salvação, do seu perdão. E, novamente, quero lhe dizer, esse cuidado nunca nos é negado. Nunca seremos inoportunos ao batermos a porta do Salvador. Pelo contrário, Ele mesmo diz: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e aquele que bater, eu estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E aí cear com ele
tem todo o significado de ter comunhão com Deus. É aquela provisão eterna, espiritual, que nunca nos será negada. Quando nós buscamos a Ele por perdão, por exemplo, Ele mesmo promete na sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o pão eterno, esse é o peixe eterno que nos alimenta para a vida eterna e nunca nos vai ser negado. Em segundo lugar, essa provisão eterna igualmente é motivada pela compaixão do Senhor. Não é porque você merece, não é porque você é um supercrente, não é porque você é presbiteriano, não é porque você nada, mas é porque a sua compaixão, ou antes, usando uma outra palavra, pela sua graça, Ele nos atinge, nos alcança com o seu amor, por sua graça. Algo profundo, lá de dentro das entranhas, do coração do Deus Todo-Poderoso, decidiu escolher nos amar. E nos amar a tal ponto que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa graça que motiva o cuidado eterno do bom pastor. E, novamente, esse cuidado vem acima, para além e independentemente das nossas provisões, daquilo que nós temos, do que nós podemos oferecer ou dos nossos recursos. Muito pelo contrário. Essa graça vem e não olha o que nós temos em mãos. Se Deus fosse olhar o que temos em mãos, Ele teria que desistir de nós. Porque as nossas mãos, no máximo, estão manchadas de sangue, estão manchadas pelo nosso pecado. Não. Ele não olha para nada disso. Ele não olha para o que nós temos. Ele mesmo nos dá o que precisamos. A fé, dom de Deus. O arrependimento para a vida, concedido por Deus. A santificação, do Espírito Santo de Deus. A perseverança, da sua palavra. O alimento, a força para continuar na caminhada, da sua mesa. Tudo é Ele que nos dá pela sua graça. E das mãos dele nós podemos até lhe devolver algo que Ele já nos deu. Mas Ele nunca precisa de nada de nós para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos dar o cuidado eterno que só o bom pastor pode fazer. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações e que nós possamos reconhecer o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, no nosso cotidiano e também para a eternidade. Ele é o bom pastor, Ele se compadeceu de nós, Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe.